Aleluia. Fala até com a pastora Miriam, varão. Ela não está não, mas aos domingos vamos cantar umzinho da harpa também no departamento. É bem legal, né? Domingo, cantar umzinho da harpa. O que é que você acha aí? Quem vai orar sobre isso aí? Né? Voltar às origens, cantar. Imagina um grupo de louvor, o departamento louvando umzinho da harpa. Meu irmão tem uns 500 para cantar. Eu vou orar sobre isso aí. Alguém me ajuda? Vai ser tremendo. Domingão, departamento louvando. Então, 500 louvores. Aleluia. Vamos lá. Pode falar lá para o departamento que o bispo falou. Pediu um jeitinho. Quem sabe, né? Glória a Deus. Vamos louvar também. 193. Não, 169. 169. Glória a Deus. Ó, Jesus me ama. Lembra dele? Vamos lá. Longe, puxa o som. Longe do Senhor andar. Não é muito lento para não ficar muito. Vamos lá. Longe do Senhor andava no caminho, cantando com alegria. Oh, Jesus não perguntava. Isso, vamos lá. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, oh, deseja te salvar. Não juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, e não posso te explicar, mas a ti quem chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso. Explicar, mas
Jesus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Glória de Deus. Salve da harpa hoje. Mesma tonalidade. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas e infalível pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencido Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. De todos teus males salva e te abençoa nos lados céus, porque te abates, ó minha alma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque Jesus virá. As dores vindas num dia alegre na sua vida, Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e orar, porque te abates, ó minha alma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo ele virá. Vamos treinar. Legal. Que bom que você está pegando a história. Virá. Beleza. Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus, né? Legal. Vamos ouvir o evangelista Gustavo lendo um texto de abertura aqui devocional. Depois do pastor Dinaldo dar uma saudação. Cadê o pastor Tiago? Hoje eu convidei aqui o meu amigo, o pastor Tiago. Venha para aqui, moço, por favor. Ele vai ser o pregador da noite, tá bom? Pastor Tiago, um amigo nosso, do Ministério Fonte. E vamos ouvir uma palavra com ele hoje, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, o Senhor, meus irmãos, glórias a Deus. Abram as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17. A igreja coloca sobre os seus pés em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor, amém? Efésios 6, versículo de número 17. Melhor dizendo, vou do 13 ao 17, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso,
ficar firmes. Portanto, estáis firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17, a igreja pode se assentar. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A igreja se assente dando glória a Deus. Meus irmãos, este capítulo de Efésios, capítulo de número 6, ele é bem específico naquilo que Paulo está alertando a igreja. Paulo está, nada menos e nada mais, alertando a igreja acerca dos dias maus e como combater as ciladas do inimigo. E o que chama a atenção nesse texto é que toda a armadura ela é composta por partes defensivas, ou seja, ela é para te defender das astúcias do inimigo, porém ela tem algo que é para atacar, que é a espada da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, ela é o único instrumento de ataque contra as hostas malignas, é o único instrumento que você tem de ataque para as ciladas do inimigo que ele colocará em nossas vidas. Mas tenha certeza que se você chegou até aqui, num culto de terça como este, aprenderá sim da palavra de Deus e sairá daqui bem armado. O inimigo pode até aparecer na sua frente, mas quando você levantar, abrir a sua boca manejando a palavra da verdade, o inimigo vai ter que bater em retirada. Obra de macumbaria, feitiçaria, quimbanda, candomblé, vai ter que bater em retirada, porque aqui só tem crente ungido e ungida. Crente aqui só está despreparado se quiser, porque palavra tem, unção tem, poder de Deus tem, e hoje Deus tem uma palavra abençoada para você. Só quem crê glorifica o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus é poderoso, Deus se faz presente. Glória a Deus. No domingo não estava aqui com vocês, que eu fui ali convidado ali para estar ministrando no setor 2. Por esse motivo eu não estava aqui presente. Louvo a Deus pela vida de cada um nesta noite, né, por ter esse privilégio de vir hoje ao culto de ensino para aprender do Senhor Jesus. Glória a Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Glória a Deus. Está escrito assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei o que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, eu me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto é bem conhecido, porque Deus, Ele é amor. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22,
que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não ser consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Aqui nós vemos na lamentação de Jeremias acerca do povo que estava distante da presença do caminho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bem verdade que para nós servir a Deus é difícil, irmãos. É porque nós somos voluntários. E para servir a Deus, irmãos, para nós ser voluntário a servir a Deus, nós temos que ter disciplina. Se nós não tiver disciplina, nós não tem como servir ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque todos nós somos livres. Nós temos a nossa liberdade de ir e vir e fazer o que nós queremos. Mas, porém, tem um preço a pagar. Porque todo momento que nós aceitamos a Cristo, nós não mandamos em nós. Deus é que manda em nós. E quando Deus manda em nós, nós temos que estar pronto para obedecer. Por isso que não é fácil, no dia de hoje, servir ao Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos que Jeremias, ele, no raio, ele viu ali uma esperança para o povo. Um raio de esperança. Ali ele pôde enxergar. E muitas das vezes, irmãos, no nosso meio não é diferente. Nós vemos altos e baixos, pessoas que realmente poderia estar buscando a Deus de todo o seu coração. Mas eu entendo também, irmãos, que há uma liberdade. E se há uma liberdade, irmãos, Deus não pode intervir. Deus deixa que nós viemos tomar a nossa decisão. Quando esse texto de Apocalipse, a qual nós acabamos de ler, aqui eu entendo e compreendo que Deus, Ele ama cada um de nós. Mas será que nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus e o castigo de Deus? Porque a Bíblia diz que Ele corrige porque Ele ama. Deus não quer que nenhum venha se perder. O prazer de Deus é que todos sejam salvos para a glória dEle. Mas muitas das vezes nós não queremos, aleluia, a repreensão do nosso Deus. Mas é melhor nós ser repreendidos pelo Deus Todo-Poderoso do que pelo homem. Porque Deus, Ele não vai nos matar. Ele vai nos corrigir. Ele vai nos colocar na linha. Deus vai nos colocar na posição de servo e de serva, de homem que busca a verdade do alto céu. Muitas das vezes, irmão, nós passamos por alguma dificuldade nas nossas vidas. Uma pela nossa desobediência e outra porque Jeová, Ele está puxando. E quando Jeová está puxando, não tem como o homem, não tem como o homem tomar na mão de Deus. Não tem como. Por mais que o homem tente pegar, mas quando Deus puxa, é porque Ele quer o melhor para mim, quer para você. Eu repreendo e castigo. Aqui são as palavras de Jesus. Por que Jesus está falando isso? Porque a igreja de Laodiceia, irmãos, a cidade de Laodiceia, o povo não enxergava mais o Criador. Porque a cidade de Laodiceia é uma cidade riquíssima. Tinha indústrias, várias, digamos, fábricas. Era rica. E o povo buscava ali o seu bem-estar, esquecendo do Deus Todo-Poderoso.
Por isso que veio esta palavra, para que o povo de Laodiceia se posicionava diante do Todo-Poderoso. Esta palavra que foi na época é para nós hoje, irmãos. Às vezes nós imaginamos que a palavra foi para os antepassados. Esta palavra ela vem servindo em geração em geração. Ela se cumpre na minha e na tua vida. Mas muitas das vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós fingimos de surdo. E Deus tem pressa para levantar uma geração, um povo eleito, escolhido por Deus, para pregar a palavra dele, para levar o evangelho, para levar o povo ao arrependimento dos erros, dos pecados. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Será que é preciso que Deus venha e nos castiga, para que a igreja venha se acordar? Eu não estou falando só para nós que estamos aqui esta noite, não. É para toda a humanidade. Porque pessoas têm se levantado para fazer a obra de Deus, e Deus tem pressa. Por mais que cada um aqui seja o menor, mas Deus precisa de cada um de nós. Eu não sei falar, mas Deus precisa das suas orações. Por mais que você só vai interceder, mas Deus precisa de todos nós. As palmas louvam e engrandecem ao nome do Senhor. Obrigado, bispo, pela oportunidade. Graça e paz, Igreja Viva do Senhor. Amém. Vamos ouvir o nosso irmão Juarez, em nome de Jesus. Aleluias. Você pode glorificar e exaltar o Senhor nessa noite, tá? Você tem liberdade aqui na casa do Pai. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria, mais uma vez, estar na casa do Pai. E talvez para alguns, ou para alguém, ou para mim, ou para alguém que esteja aqui hoje, talvez seja a sua última oportunidade. Então, como o Senhor nos ensina, não devemos perder a oportunidade. Entregue o teu melhor para o Senhor nesta noite. Entregue um coração verdadeiro, voltado para Ele. Eu queria ler uns salmos, que essa semana eu estava refletindo sobre ele, o Salmo 92. Eu não estou muito bem da vista, então eu vou ler no meu celular, porque a minha Bíblia está com a letra muito pequena. Diz assim o Salmo: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre saltério, sobre harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegrastes pelos teus feitos. Exultarei nas tuas obras, as obras das tuas mãos. Com grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece,
Nem o louco entende isso. Quando o ímpio cresce como a erva, e quando florescem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetualmente. Mas tu, Senhor, és altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Pois tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores, que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Esse é um salmo que eles cantavam esse salmo no dia de sábado, um dia de descanso. E esse salmo falou muito comigo porque ele diz assim: porém, tu me exaltastes o meu poder, como o do boi selvagem, e serei ungido com óleo fresco. Deus, Ele nos unge com óleo fresco, para que nós possamos enfrentar os problemas, as dificuldades do dia a dia. E aqui diz que nós temos que ser como o boi selvagem. O boi selvagem, ele não tem sela, ele não puxa a carroça. Um homem, para ficar em cima de um boi selvagem, no máximo ele fica 8 segundos, porque o boi selvagem ninguém domina ele. Então nós temos que ser como um boi selvagem. Nós temos que ter uma mente voltada para Cristo, ungida com óleo fresco, para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Hoje em dia o que nós temos visto no meio de nós são pessoas que se magoam por qualquer coisa, pessoas que qualquer coisa fere ela, qualquer coisa deixa ela triste, qualquer coisa ela não vem mais para a igreja, qualquer coisa faz com que ela se afaste dos caminhos do Senhor. Nós estamos vivendo tempos de pessoas fracas, frágeis, que não têm esse óleo fresco sobre a sua cabeça, porque o inimigo, ele tem colocado na mente das pessoas que elas têm que vir para a igreja para ser abençoada. Jesus, ele não quer te abençoar. Jesus, ele quer te matar. Jesus, ele não quer te abençoar. Você não vem aqui para receber uma bênção. Você vem aqui para ser morto por ele, porque só morto por ele você vai nascer da maneira que ele quer. E nós temos confundido muito o evangelho. Nós temos vindo na igreja fazer campanha para receber algo que Deus nos deu na criação do mundo. Ele diz em Provérbios que nós fomos eleitos neles com toda sorte de bênção. E hoje em dia ainda vejo as pessoas que vêm na igreja fazer campanha para receber aquilo que ela não entendeu que é dela, que ela já recebeu, que ela só precisa se posicionar. Eu sempre falo que Deus, ele supre necessidades. Se você tem uma necessidade, ele vai suprir. Se você precisa pagar uma conta, se você precisa fazer um negócio, ele vai suprir. Agora, se você tem um propósito, ele vai investir no seu propósito. Então nós temos que entrar na fila do propósito e sair da fila da necessidade. Às vezes eu ouço pessoas dizendo para mim assim: Juarez, Deus está abrindo as portas, e Deus está abrindo as portas. E eu fico assim pensando, e Deus falando ao meu coração, porque Deus não abre portas, Deus abre a porta. Você entra nela, depois Deus abre outra porta, depois Deus abre outra porta. Deus não é um Deus que abre portas, quem abre porta é o inimigo. Muitas portas e você fica perdido, sem saber em qual entrar.
Então hoje nós podemos ver e entender que Deus é um Deus de propósito, um Deus de princípio, um Deus de valores. Se você se posicionar no caminho do Senhor, se você obedecer, se você fazer aquilo que Deus quer que você faça, Deus vai abrir a porta para você, e você vai entrar nela, e depois Deus vai abrir outra porta, e você vai entrar. A palavra diz em Apocalipse 4:1 que João olhou para cima e viu uma porta aberta. Então nós devemos entender o verdadeiro evangelho e começarmos a entender e nos posicionarmos da maneira que Deus quer, que Deus cobra de nós nos nossos dias. A única maneira de você tocar a Deus é tocar pessoas. Nós vemos pessoas que fazem várias coisas para tocar a Deus. Ele jejuma, ele ora, ele sobe monte, mas ele não toca pessoas. Ele não toca vidas, Ele não investe em vidas. E Deus é um Deus que gosta e sente um prazer imenso quando você toca pessoas, quando você investe em vidas, quando você se derrama pelo próximo. É a única maneira de você tocar a Deus. É a única maneira de você realmente entrar no propósito que Deus quer para a sua vida. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite. E eu sou muito grato a Deus, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem sustentado a minha casa. Até aqui o Senhor tem me dado força para caminhar nos seus caminhos. E que você possa pedir ao Espírito Santo que Ele derrame entendimento sobre o seu coração, que Ele mude as suas intenções, os seus desejos, os seus valores e as suas prioridades. Porque hoje em dia nós temos priorizado coisas que têm entristecido o Espírito Santo. Temos dado valores para as coisas que muitas vezes não alegram o coração do Pai. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção. Deus falando forte. Não, essa é minha. Beleza, que maravilha, é a chave que está procurando. Meus irmãos, vamos estar agora dizimando e ofertando. O pastor Tiago também precisa falar, está ali já esperando já. Ok, como uma brasa. A missionária de Cléa, que é a esposa dele, também está conosco. Dê um glória a Deus aí. Querem cantar? Tu conhece o hino 400? Vem louvar aqui comigo. Vamos aqui, parceiro. Vamos lá. Vamos lá. Por favor. Também veio acompanhado o evangelista Gil Edson. Que bom, maravilha. Fique feliz de ver aí. A moça no lado. Gabriela, seja bem-vindo também, minha irmã, em nome de Jesus. São. Conhece o hino 400? Em Jesus, vivendo a cada dia. É 400. Então cante o que você sabe, eu canto com você. Vamos lá junto? Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo para Jesus. Então, varão, é o ritmo de valsa. Em Jesus. Vamos estar dizimando e ofertando, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Em Jesus, vivendo cada dia. Jesus,
Quer falar alguma coisa? Que benção. Deus abençoe, né? Maravilha. Vamos, neste momento, irmãos, o culto de terça é mais voltado também à palavra, por isso a gente dá a oportunidade também. Pastor Tiago, vamos estar ouvindo. Ó, lá em cima está falando oferta e dízimos, irmãos da galeria. Meus irmãos, essa é quinta-feira, haverá a terceira quinta-feira, você não deve perder, está sendo uma bênção. A pastora Aline está na direção. Quinta-feira vai ser a pastora Ingrid, está preparadinha, ela já está com uma palavra forte, tá? Que Deus já revelou para ela a palavra. Prepare, ore por ela para que ela venha ser usada por Deus. São os talentos da casa e Deus vai usar a Ingrid aqui fortemente. Já estou em oração por ela. E sábado, convoquei toda a igreja, haverá um momento da consagração de novos homens e mulheres de Deus. Então, a partir das 18h30, a igreja vai estar aberta. Às 7 horas, começaremos o culto. É um culto voltado à consagração. Quem vai estar pregando é o bispo Aguinaldo Vieira, nosso pastor presidente. Hoje ele está lá no Perequê, pregando, mas no sábado vai estar aqui ministrando. Levante a mão para cá, esses são os avisos. Quinta pela manhã também, consagração, das 7 às 8. Eterno Deus, aqui está o teu servo, pastor Tiago, que assim, na tua direção, nós o convidamos. Ele tem uma palavra do Senhor para o teu povo nessa noite. Estamos prontos para ouvir. O Senhor já está falando e vai continuar falando com a palavra final. Te louvamos por cada um que teve a sua oportunidade diretamente ou indiretamente. Louvamos ao Senhor por dizimistas, ofertantes, cresçam e avancem. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Paz de Jesus Cristo, meus amados irmãos, prazer em estar convosco, juntamente compartilhar a palavra do nosso Deus aos nossos corações nessa noite. Para mim é um prazer enorme estar na presença do nosso Deus. Fico honrado pelo nosso bispo, amigo, companheiro na fé, nos convidar para estar junto, adorando e glorificando a Deus. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Fico feliz por ver nossos amados irmãos, de estarmos juntos, presentes, muitos conhecidos, aliás, todos, né? Glória a Deus. Gênesis, por gentileza, glória a Deus. Obrigado, pastora Aline. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, bem conhecido por todos nós. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Achado? Glória a Deus. Versículo 1 mesmo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fazer de ti uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. Abençoareis o que te abençoare, e maldiçarei o que te amaldiçoare. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome santo do nosso Deus.
Deus colocou essa palavra em nosso coração nessa noite para compartilharmos, bem conhecido por todos nós, culto de ensino. Então vamos ler alguns versículos aqui da palavra do nosso Deus. Mas a gente vê aqui que Deus, eu quero falar somente de 4 promessas de Deus na vida de Abraão. Quando Deus olha para Abraão, Deus olhou para mim, olhou para você também. Tem uma promessa maior do que Abraão. Tem uma promessa maior do que a de Moisés. Tem uma promessa maior do que a de Elias, como profeta e chamado por Deus. E a gente vamos descobrir essa promessa de Deus para nossas vidas. Deus chamou Abraão e pôs sobre ele 4 promessas que eu quero falar nessa noite. O engraçado de nosso Deus é que quando Ele nos chama, Deus nos convida. Primeira coisa que Deus faz para Abraão, meditando nesse texto, nessa palavra, é que Deus salva Abraão. Deus muda a visão de Abraão. Porque a visão de Abraão era uma, quando estava com seu pai em Uz. Quando Deus chama Abraão, Deus tira a visão que Abraão tinha quando estava em Uz e põe a visão de Deus na sua vida. Nós, como homens e mulheres de Deus, temos a nossa visão, mas quando Paulo fala, ele diz assim: mas nós não andaremos por vista, andaremos por fé. Então é a visão de Deus que é incumbida no nosso coração. Então Deus salva Abraão e muda a visão de Abraão, porque com a mesma visão Abraão não pode contemplar o que Deus preparou para a sua vida. Na minha visão contemporânea eu não posso contemplar o que Deus preparou para mim. Eu só posso contemplar a visão que Deus preparou para a chamada, para o ministério, para o mistério de Deus, quando eu me encaixo dentro da visão de Deus. E quando eu me coloco na visão de Deus, Deus me faz entender. Quando Paulo vai dizer para a igreja, dizendo, a igreja de Romanos: tenhais entendimento, mas ninguém tem entendimento sem conhecimento. Ninguém vai ter conhecimento se não se achegar. Ninguém vai se achegar se não for chamado. Primeiro foi chamado, depois vai conhecer, depois vai ter entendimento. E Deus vai convidar Abraão para entender e compreender quem é Deus. Porque em nossa caminhada, em nossas vidas, nós, como servos de Deus, muitas vezes nós nos embaraçamos com a nossa própria visão. E Deus está nos convidando, dizendo bem assim: saia da sua visão, que você se encontra, que o mundo engloba cada um de nós, e venha para a visão de Deus, aonde Deus quer nos mostrar coisa preciosa ao nosso coração, à nossa vida. Então a primeira coisa que Deus faz com Abraão é mudar a visão de Abraão. Tem pessoas que estão na igreja e não conseguem ver a dimensão da chamada, da escolha, do ministério, da unção, do poder de Deus em sua vida. E Deus fala e Deus continua falando, mas parece que é impossível a pessoa compreender e entender a visão de Deus, a chamada de Deus, a escolha de Deus, a separação de Deus na vida dela, que ela mesma se exclui dela mesma. Aí depois ela vai dizer: mas foi o pastor que não me quis, mas foi o bispo que não me escolheu. Não, o que te escolheu foi Deus.
Mas até agora talvez você não está entendendo qual é a escolha de Deus na sua vida. Então, primeira coisa que Deus faz com Abrão, muda a visão de Abrão, para Abrão começar a entender e compreender e ter entendimento que vai exceder a sua vida. O entendimento de Deus não é um entendimento que nós temos da nossa sabedoria humana. É um entendimento que excede a nossa vida acima da sabedoria humana. E Deus dá essa compreensão para Abrão. Então, quando Deus muda a visão de Abrão, Deus agora convida Abrão. Eu estou colocando você dentro do mistério para você entender primeiro. Quando Deus muda a visão de Abrão, Deus chama Abrão para dentro. Então, a primeira coisa que Deus nos ensina, que a nossa visão não serve somente para ver o que está diante dos nossos olhos, mas nós andamos pela visão de Deus. Nós andamos pela visão do céu, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, quando Deus chama Abrão de lá de Uz, aquela terra, no meio de muita idolatria, Ele muda a visão de Abrão. Agora Ele chama Abrão para perto e dá para Abrão o que Abrão nunca ouviu, nunca recebeu, nunca excedeu seu entendimento, a sua compreensão na sua vida. Deus agora vai chamar Abrão. A segunda coisa que o texto nos mostra, Deus chamou Abrão e agora vai colocar Abrão. Por isso que Ele chamou Abrão para perto. Vem para cá, porque você vai entender perto. Tem pessoas que querem ficar longe e querem entender o que Deus está fazendo. É impossível, porque nós só compreendemos a dimensão do céu porque nós achamos que já entendemos muito, e Deus vem e nos surpreende. Todas as vezes que nós achamos que já sabemos, Deus vem e nos surpreende. Sabe por quê? Porque os mistérios de Deus nós não entendemos. A Bíblia nos fala que somente o Espírito de Deus conhece a mente dele. Então, quando nós já achamos que já sabemos, Deus vem e surpreende cada um de nós. Por quê? Porque Deus é mistério. E como Deus é mistério, as suas dimensões espirituais é poderosa em nossas vidas que nós não entendemos. Quando Deus demanda uma dimensão espiritual em nossas vidas, Deus já prepara outra diferente e nós não entendemos. Mas o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo nesse ministério, na vida do pastor, na vida do bispo, do meu irmão, da minha irmã, é porque Deus, as suas manifestações, Ele faz do jeito que Ele quer, de forma diferente, trazendo algo novo, nos surpreendendo e fazendo cada um de nós nos envolver, entender e receber o poder da dimensão de Deus. Quando Ele chama Abraão, Ele disse: vem para cá, porque a dimensão que eu tenho para você é maior do que aonde você está. Você só vai entender aqui, Abraão. Vem, sobe para cima. E talvez nós falamos para Deus, mas ainda não estou compreendendo, ainda não estou entendendo. Mas o que Deus nos faz em nossas vidas é que Abraão põe em Deus a sua totalidade da sua confiança. Primeiro passo que Abraão dá para Deus é confiança. E nós, como cristãos, servos de Deus, quando nos achegamos a Deus, temos que depositar em Deus a nossa confiança.
Porque é de Deus que demanda toda a providência. É de Deus que vem as bênçãos, é de Deus que vem a providência, é de Deus que vem o socorro, é de Deus que vem a vitória, é de Deus que vem a transformação, é de Deus que vem a mudança, é Deus que levanta, é Deus que põe, é Deus que tira, é Deus que faz. Então a confiança tem que estar no Senhor dos Exércitos, para nós entender e compreender, porque quando está na presença de Deus, mesmo que eu não esteja vendo, não esteja compreendendo direito, mas eu confio na sua palavra, e a sua palavra não vai me deixar de maneira nenhuma, porque Ele é fiel. La palavra chore me calamaduri me calabachalabas. Reia manduri machore me calabachoria. Reia mandarabachore me calabassaraba, ribachore me calabachoria. Ai, Deus poderoso. Aleluias. O poder de Deus está tão poderoso aqui nesse lugar. Se eu pudesse, eu voava aqui. Eu voava. Oh, glórias. Eu disse: Deus, eu não sei o que falar. E Deus falou: fica quietinho, porque eu falo. Eu não sei nem o que dizer, mas o Espírito de Deus falou: fica quietinho, porque eu vou falar nessa noite. Segunda coisa que Abraão ele coloca diante de Deus é a sua disposição. Abraão coloca a sua disposição para ouvir, entender, compreender, aceitar e para servir. Nós, como servos de Deus, temos que entender que a nossa disposição, primeiro, primordial, é para Deus, é para o Senhor. Nós temos família, temos trabalho, temos nossas tarefas, nossa atividade, saímos, né? Aproveitamos um pouco, temos momentos bons, maravilhosos, mas a nossa disponibilidade tem que ser entregue para Deus. Porque se eu não depositar minha disponibilidade para Deus, eu fico dando para Deus uma metade de mim, e quando eu quero, porque o Deus que se manifesta aqui nesse templo em que nós estamos sentados, Ele também se manifesta na tua casa, Ele também se manifesta no teu trabalho, Ele também se manifesta nas ruas, onde você passa, onde você for. Então é a disponibilidade para o reino, para o Espírito Santo de Deus, porque aonde o servo de Deus está, Deus fala, Deus manifesta, Deus opera, porque Deus não tem um local separado, específico, para Ele fazer o seu manifestar, o seu operar, não. Deus opera onde Ele quiser, na hora que Ele quiser, aonde for. Nós temos que ter disponibilidade para dizer: Senhor, eu estou aqui, pode falar. Deus poderoso. E terceira coisa que o texto nos ensina, entendemos aqui, ele começou com separação, que é salvação, visão, disponibilidade, e agora Deus nos faz entender uma coisa. Eu entendi a visão, compreendi, eu aceitei, eu confiei, estou disponível. Agora falta uma coisa:
tenho que aprender a adorar Ele. Eu tenho que aprender, aonde eu for, o meu altar seja a chama do Espírito Santo de Deus. Porque Abraão agora vai entender todas essas coisas. E quando ele entende, no mesmo capítulo está escrito, ele faz um altar e ali oferece sacrifício a Deus. O nosso sacrifício a Deus, ele tem que ser intenso, todo momento, todo instante. E esse sacrifício a Deus tem que ser na nossa intimidade, em nossa comunhão, nossa particularidade com Deus, na nossa vida, na nossa conduta. Eu não tenho que esperar somente o bispo, o pastor dizer assim: vamos fazer, vamos orar, vamos clamar, vamos evangelizar, vamos visitar, vamos. Não. Quando o altar está aceso, nós temos a essência da adoração a Deus. E em todo lugar o altar está manifesto para Deus, para o Todo-Poderoso. Então o nosso altar tem que estar disponível para levar a Deus a essência da nossa adoração, para que assim se cumpra em nossas vidas a vontade de Deus, e Deus se manifeste em nossas vidas. Então quando Deus vai agora responder a Abraão, porque Deus vai se agradar do seu sacrifício, a ave de rapina queria pousar. E a ave de rapina vai simbolizar Satanás, os demônios. Nós como cristãos não poderemos deixar que o adversário venha minar o nosso altar, nossas vidas, porque ele é um altar sacrificado, é um altar santificado, é um altar puro, é um altar em que nós levamos a Deus sacrifício ao Senhor nosso Deus, em que nós entregamos, em que nós depositamos lá, em que Deus recebe, em que Deus assim recebendo, manda para nós a sua graça, o seu poder, a sua virtude, a sua unção sobre as nossas vidas, nos reveste, nos capacita, nos habilita e nos abençoa. Mas tudo começa no altar. Aleluias. Deus Todo-Poderoso. Agora falando aqui, vamos falar aqui das promessas de Deus na vida de Abraão. Quando Deus chama Abraão, Ele não mostra para onde ele vai. Deus não mostra qual é a localidade nem a terra. Não sei se algum dos irmãos aqui, Deus já falou, já ministrou sua vida, usou alguém para dizer que ia te levar para tal lugar, mas não falou lugar, só te falou que ia te enviar. E o que me chama a atenção de Abraão, que ele, ouvindo a voz de Deus, a voz do Altíssimo, ele não questionou. Quando a gente ouve a voz de Deus, e a gente entende que é Deus que está falando com a gente, Abraão já depositou a sua confiança, a sua totalidade de confiança em Deus. Ele recebe. Ele não fica questionando porque vai ser um obreiro. Ele não fica questionando porque vai fazer isso, porque não sabe por que está fazendo, não sabe por que foi chamado, não sabe por que isso e aquilo na sua vida. Entenda uma coisa: para tudo Deus tem um propósito. Para tudo Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, na vida de cada um. O que Abraão ele fez, além de depositar toda a confiança em Deus e a certeza, ele ouviu e disse: eu vou. Só não sei aonde é a terra, mas eu vou. Então Deus nos mostra uma coisa importante para nossas vidas. Temos que aprender com Deus. Quando Ele falar, nós obedecer a sua voz.
Se Deus está falando vem, vem. Se Deus está chamando vai, vai. Se Deus está falando fica, fica. Deus está falando chegou a hora, chegou a hora. Deus está falando vou te enviar, Ele vai te enviar. Se Deus está falando chegou a hora de você se levantar, fazer a obra, a minha obra, então se levanta. Se Deus está falando assim, colhe juntamente com o bispo, colhe juntamente com ele, porque Deus sabe de cada propósito. Eu, como era novo convertido, a primeira coisa, Deus é tão maravilhoso. Eu colhei de lado, no lado do pastor auxiliar, para onde ele ia, eu ia junto. O que ele estava fazendo, eu também ia fazer. De um lado para outro, eu ia. Eu aprendi muito com esse homem de Deus. Foi uma estratégia de Deus na minha vida, para mim crescer, amadurecer, ter entendimento de Deus. Abraão ouviu e foi para onde Deus queria que ele fosse, sem saber para onde. Por que você está questionando a Deus? Por que tanta indagação, tanta pergunta? É melhor aceitar e não sofrer as consequências do Senhor. Aceite. Então Deus envia Abraão para uma terra que ele não conhece. Qual é o propósito de Deus? Dar essa terra para Abraão. Quer ser abençoado por Deus? Confia no Senhor. Deixa Deus te enviar. Deixa Deus ministrar sobre a sua vida. Fique somente em silêncio. Deixa Deus fazer como Ele quer fazer na sua vida. Como Deus quer ministrar, como Deus quer operar. Qual é a forma, como Deus quer fazer. Somente atenta para o que Deus quer fazer na sua vida. Somente isso. Para que se cumpra a palavra de Deus nas nossas vidas, nós temos que deixar Deus fazer como Ele quer. Às vezes, quanto de nós oramos, e Deus não fala uma palavra. E qual é o nosso pensamento? Deus não está nos ouvindo. Deus não está nos atendendo. Deus parece que não se importa comigo. Mas quando a nossa persistência e perseverança para com Deus nos leva a acreditar, mesmo assim com pouca força, pouca fé, a gente vai buscando, e Deus envia a resposta, Deus envia a solução, Deus envia a bênção e Deus opera. Porque Deus estava no silêncio trabalhando, porque Deus queria que nós entendêssemos que a nossa confiança com Ele tem que ser maior do que aquilo que nós esperamos para nós, do que aquilo que nós esperamos, da nossa visão, do nosso querer, da nossa vontade. Então, quando Deus enviou Abraão para a terra, Ele disse, estava enviando Abraão para a possessão, para tomar posse da terra. E para nós tomar posse daquilo que Deus colocou em nossas vidas, precisamos deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Precisam ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então a primeira promessa de Abraão, a terra que ele ia possuir. A segunda promessa de Abraão para sua vida e para todo o povo, ele seria pai de grandes nações. A terceira, para nós adiantarmos, seria abençoado. E quem de nós não queremos ser abençoado por Deus? E Deus dá para Abraão essa bênção, dizendo bem assim: e eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Deus não queria que Abraão fosse famoso. Deus queria que Abraão, como homem de Deus, recebesse a promessa, acreditasse, tomasse posse e deixasse que Deus manifestasse o seu poder, assim como foi operado. A quarta promessa de Abraão foi Isaac. A quarta promessa é a segunda promessa mais demorada de Abraão, porque a segunda promessa é a promessa que o povo ia possuir a terra. A segunda promessa mais demorada de Abraão foi Isaac. E qual é a nossa promessa que nós temos? Qual é a promessa que Deus tem para o seu ministério e para a sua chamada? Qual é a promessa que Deus falou para você? O que Deus ministrou ao nosso coração?
Talvez nós pensamos, dizendo assim, Deus está demorando. Mas é o contrário. Deus está preparando. Porque Deus não demora. Primeiro Deus coloca no deserto. Sabe por que Deus tirou Abrão do deserto de Aram-Parã? Porque o deserto de Aram-Parã fazia ele lembrar de quem ele era lá atrás, em Ur dos Caldeus. Então Deus falou assim, agora você sai agora dessa terra. Ele não estava mais em Ur, estava em Aram-Parã. Sai daqui e caminha, Abrão. E ele deixou seu pai para trás, para não lembrar a lembrança de Uz. Porque o seu pai não queria sair de Aram-Parã, porque a recordação do seu filho, que era o mesmo nome também de Arã, estava sobre a vida dele. Por isso que Deus falou, agora você sai. Saia do passado, Abrão, e siga o caminho. Quantos de nós está no passado? Ai Deus, como fazia tanto. Mas está na hora de você fazer e fazer melhor. Mas Deus, como eu jejuava, como eu orava, como eu clamava, como eu visitava, como eu era junto ali com o bispo, com os pastores. E agora, mas como era tanto o Senhor naqueles tempos. Mas ainda há chance, ainda há oportunidade de você fazer. A Bíblia fala que enquanto há vida há esperança. Tá a oportunidade de fazer ainda melhor, de restituir tudo aquilo que ficou para trás. Talvez no começo pareça ser difícil, exigir muito querer, muito esforço, muita fé, muita dedicação, mas tenho a certeza, se nós fizermos o que nós anteriormente fazia para Deus, pode ter certeza, nós estamos no caminho certo e Deus vai nos abençoar gloriosamente para a sua glória, para o seu louvor. O que nós temos que fazer é o quê? É nos colocar diante dele. Então o que Deus ele prometeu para Abrão se cumpre. Todas as promessas de Abrão. Nós sabemos que na trajetória de Abrão muitos vacilos, algumas coisas teve, como alguns profetas e outros antigamente, do Antigo Testamento. Mas nada que impediu a promessa de Deus ser efetuada poderosamente na vida deles. Por quê? Porque eles não desistiram, porque eles não pararam. E a maior das promessas, talvez eu venha no outro dia aqui e prego mais 2 horas, 3 horas aí. Amém, estou brincando, irmãos. Mas a maior das promessas, a primeira promessa que nós ouvimos e vemos aqui, Abrão, o chamado de Abrão. Mas a maior das promessas não é a minha, não é a sua, não é de Moisés, não é de Elias, não foi Davi, segundo o coração de Deus, não foi nenhum dos profetas, não foi nenhum dos sacerdotes, nenhum, nem de Jeremias, o chorão. A maior das promessas, pastor, bispo, foi quando está escrito em Gênesis capítulo 3, da semente da mulher vai nascer um varão, e ele vai pisar a cabeça da serpente. A maior promessa e a primeira que houve na Bíblia, Jesus virá. Jesus vinha para salvar o povo que Deus salvou pela mão de Abraão, que Deus formou pela mão de Abraão. Eu quero te falar uma coisa nessa noite: Deus tem um povo para você, Deus tem um povo para você cuidar, Deus tem uma geração para você ir na frente e dizer: estamos aqui com fé, estamos aqui com esperança, estamos aqui na perseverança. Deus me entregou, Deus me colocou para cuidar dele, Deus me colocou para cuidar dela, e eu vou ficar firme até o fim, não vou vacilar, porque Deus está comigo e nós vamos junto. Vamos junto. E essa promessa nascendo, ele não desistiu, ele não parou, ele não olhou para trás,
Ele esvaziou de tudo que tinha. Entenda só, quando o texto fala, e o contexto está dizendo, ele se esvaziou de tudo e desceu, na sua totalidade é tudo. Porque Jesus, em forma de homem, para ele fazer o que ele fazia, ele foi cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim, que o Espírito que ungiu Jesus de Nazaré, ele também ungiu a gente, ungiu cada um de nós. Então por isso que você não pode retroceder no projeto de Deus na sua vida. Você não pode parar. Para de ser pessimista. Vai estar olhando para você e dizer bem assim, mas o que Deus fez na minha vida é mais pouco do que fez na vida dele, na vida dela. Mas o teu chamado é seu chamado, o chamado dele é dela, o dela é dele, o cada um é de cada um. O seu chamado é o seu, o dele é dele, dele é dela. Cada um tem um chamado de Deus na sua vida. Não podemos estar olhando para o chamado da outra pessoa, porque está escrito na palavra de Deus, a um a graça é dada mais e o outro é menos. Mas qual é o valor de tudo isso? O reino de Deus. O reino de Deus. Porque existe os profetas maiores e os profetas menores. Qual é a importância de todos eles? Todos é importante. Porque profetizado segundo o Espírito Santo de Deus, profetizado sendo guiado pelo poder do Espírito Santo. Então não olhe para você e veja que o que você faz é pouco, porque Deus pode fazer muito em sua vida. Mas fique na escolha de Deus para a sua vida, no seu ministério, na sua chamada, na sua escolha de Deus na sua vida. Vai ter coisas que você não vai entender, vai ter coisas que você não vai compreender, vai ter coisas que você vai se perguntar, vai dizer, mas Deus, por que isso, por que aquilo? Deus vai estar fazendo coisas novas, coisas diferentes, que você não está entendendo, você não está compreendendo. Mas quando Ele abrir a janela do céu, abrir as portas do céu, que se revelar e se manifestar em favor da tua vida, você vai entender a dimensão do poder de Deus, que Deus preparou, que Deus confirmou para a sua vida, o que Ele vai e o que Ele quer fazer. Porque na vida de Abraão foi assim, ele não conhecia de tudo que Deus ia fazer, de nada. Mas como foi que Deus foi revelando? Deus foi revelando por etapa. Vou te fazer nação. Oi? É nação. Grande. Pai de nações. Estou terminando. Abraão, eu vou te abençoar. Te darei um filho. Meu povo irá possuir essa terra, a terra que eu te darei. Mas não foi assim que Deus falou assim, tudo assim para Abraão. Toma, Abraão, estou falando assim, tu será uma bênção, eu te chamei, tu vai possuir essa terra. Abraão, tu terá um filho, Abraão, tu vai ser muito abençoado. Deus não falou assim. Vamos entender a Bíblia. Deus fala pela sua dimensão, mas em parte. Em parte. Então você não está entendendo, compreendendo a chamada do ministério da sua vida, porque Deus está falando em parte para você, e você talvez está entendendo assim, você não está compreendendo o que Deus quer de você. Mas o que me faz entender que Abraão, ele não saiu da posição da chamada de Deus. Teve desafio na sua vida, teve muitas lutas, peleja, fome, mas ele não desistiu. O que Deus ele quer das nossas vidas é a persistência. Pode haver tempo difícil, lutas, tempestade, ventos, mas não saia da posição. Fique na posição que Deus te chamou. Fique na posição que Deus te colocou. Fique na posição que Deus te quer. Não questione a Deus, mas somente fique na dimensão do Espírito, para entender as coisas celestiais, as dimensões de Deus. E Abraão entendeu tudo isso e foi gloriosamente, poderosamente abençoado. Você entende? Você compreende? Nós entendemos nosso Deus nessa noite? Compreendemos? Olha para dentro de você, você entende quem é você? Qual é a chamada, qual é a escolha, qual é o propósito de Deus na sua vida?
que você não está por aqui por acaso, que Deus não te chamou por nada, que Deus não te colocou aqui apenas para te colocar, para ver alguém falar, alguém pregar, alguém louvar. Deus te colocou aqui com um propósito, e Deus tem propósito na sua vida, e Deus quer fazer e irá fazer coisa grande, maravilhosa na sua vida. Por isso que você está aqui, porque aqui é uma escola, aqui é um preparo. Mas quando Deus te tira daqui e te coloca em outro lugar para você evangelizar, pregar a palavra de Deus, fazer o IT, pregar a palavra, é porque você já saiu do lugar que de preparo, e Deus te enviou para você fazer a obra dele, fazer a vontade dele. Aonde você passar, será como chama no altar de Deus. Porque não vai importar o lugar que você vai estar, mas é importante que você vai estar com o altar aceso, fazendo um sacrifício de louvor, de adoração a Deus. Então quando o pastor, o bispo te enviar para algum lugar, te colocar, não diga não, porque está escrito na palavra de Deus, em Atos Apóstolos capítulo 13, porque o Espírito Santo separou Paulo e Bernabé, disse: eles estão prontos, pode enviar, envia ele em Jerusalém. Cadê os anciãos presbíteros de Jerusalém? Se reúne, chegou a hora de Paulo e Barnabé sair para pregar a palavra de Deus. Mas ele foi enviado por quem? Por Jerusalém. Tinha uns anciãos que lá estavam, tinha uns presbíteros que lá estavam. Então quando Deus usar o seu servo, fique na paz. Você acha que ele está falando à toa? Ele está falando na direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só apenas obedece e seja fiel ao Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agradeço ao bispo. Obrigado. Glória a Deus. Ficamos nossos pés. Fique de pé na presença de Deus. Acabou o culto. Porque